queria fazer com vocês, eu queria que vocês pudessem repetir comigo. Diz assim: Santo e Divino Espírito, destrua em mim toda frieza espiritual, toda indiferença, toda dúvida, todo medo. Enche-me plenamente de tua luz, de tua sabedoria, de tua alegria, de teu gozo, de tua bondade. A ti, Divino Espírito, que és Deus e sempre nos acompanha, a ti seja a honra, a glória, o louvor e o poder e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Então, partilhar um pouquinho sobre esse evangelho. Aí, às vezes a gente pode ficar pensando o que esse evangelho tem a nos falar. E eu fui fazendo aqui algumas anotações. No versículo 5 do evangelho que nós lemos, é dito que Jesus entrou em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, que é o nome da cidade, significa um lugar de confusão, de tumulto e de grande caos. Então, quando Jesus ele entra na nossa casa pela primeira vez, essa é a nossa situação inicial, uma situação de turbulência, tumulto, caos. A gente está perdido e Jesus entra na nossa casa. Eu não estou falando, acho que está falhando. Eu não estou falando da pessoa quando faz o ECC, porque às vezes a pessoa quando faz o ECC já participa da igreja, já está em alguma pastoral, já tem uma vida religiosa bem ativa, já reza, já lê as escrituras. Muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa chega mesmo nesse caos. Mas quando Jesus chega na nossa vida, seja familiar ou pessoal, quando ele chega está esse caos, está esse tumulto, essa agonia. E no versículo 6 é dito assim: o centurião ele faz uma oração, né? O centurião ele faz uma oração, uma prece. Ele diz assim: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Essas vezes é a nossa oração quando Jesus chega na nossa vida. Às vezes nós dizemos que nós mesmos estamos de cama. Necessariamente não precisa ser doente, mas abatido, né? Naquela situação que a gente não tem ânimo. E quando Jesus chega, a gente vê que chegou a esperança. Então a gente faz essa oração, essa súplica. Às vezes é o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso esposo, e a gente pede: olha, fulano está doente, fulano está abatido, o filho está nas drogas, meu filho está na droga, a minha filha está na prostituição, hein? A gente faz aquilo que o centurião fez. Do versículo 7, Jesus vai dizer assim: eu irei e o curarei. Veja, Jesus ouve a nossa oração. Ele ouve a oração do casal, da família. E ele vai, ele diz: eu vou. Só que do versículo 8 até o versículo 9, nós temos uma manifestação de humildade e também de fé na palavra de Jesus, deste homem, que nos ensina muito hoje. Veja o que ele vai dizer, versículo 7, versículo 8 e 9. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Nós dizemos isso em toda a missa, não é isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então o centurião mostra a humildade dele, que nós devemos ter. Nós podemos ter dezenas de anos dentro da igreja, caminhando, mas a gente precisa ter a mesma humildade
desse centurião e também de Nossa Senhora, que disse: eis aqui a escrava do Senhor. E esse homem vai dizer assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Ele mostra a humildade. E ao mesmo tempo, ele vai dizer assim: dize uma só palavra e meu servo será curado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você vai lá para João 1, vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, tudo que existe foi feito por ela, tudo que é visível e invisível. Esse invisível não é bactérias, vírus que a gente não consegue ver a olho nu, é o mundo espiritual. Aí ele diz: tudo foi feito por ela quem? Pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. E agora o servo diz: basta que tu digas apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Então nós precisamos ter a humildade desse homem e ao mesmo tempo a fé desse homem, de dizer: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno, eu não mereço. Lembra de Moisés, quando foi olhar a sarça ardente, o Senhor disse o quê? Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse lugar que tu estás é terra santa, porque Deus habita nele, Deus estava ali. Pedro, depois da ressurreição, quando ele vê Jesus ressuscitado e Jesus se aproxima deles, vai dizer que Pedro pulou dentro d'água, pulou do mar e disse a Jesus: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas ao mesmo tempo ter a fé que esse centurião nos ensina hoje. Basta que o Senhor diga apenas uma palavra e a minha família será restaurada. Sairá do caos para a bonança, sairá da confusão para a paz, sairá da desordem para a ordem. E Jesus diz que isso eu e você não conseguimos fazer sozinho. João 15: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem tiver unido a mim dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então é Ele que faz. Então ele vai dizer, e ele até dá o exemplo, versículo 9: pois eu também sou um subordinado. Ele obedece ordens e tenho soldados. As minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo, o meu escravo, faze isto, e ele faz. Ele está dizendo assim: se eu, que sou o que sou, tenho autoridade para mandar e as pessoas obedecem, aqueles que estão subordinados a mim, imagine o Senhor, tudo está subordinado ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que tudo está subordinado a Jesus, que tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Até os demônios, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando eles viam Jesus, eles corriam, gritavam de medo, de pavor, No versículo 11 e 12, Jesus revela que os pagãos, os gentios, participarão do reino dele por sua humildade e fé. Esse homem era um pagão, ele era romano, ele não era do povo de Deus. Lembra que Jesus disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o povo dele, mas não somente para o povo dele. E é por isso que ele vai dizer, no versículo 10, ou melhor, 11 a 12, 10, 11 e 12, Jesus diz assim: ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel, no meio do seu povo, aqueles que tinham a promessa do Messias para salvá-los. E ele diz: por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eles não tinham fé, eles não tinham humildade.
E às vezes a gente pode fazer isso, passar 1000 anos na igreja e de repente no fim da vida descambar tudo. De repente no fim da vida a gente, ao invés de ser salvo, ser lançado nas trevas. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito da gente. Existe agora uma modernidade, né, dentro da teologia, que vai dizer que você pode vir do jeito que está e continuar do jeito que tiver, porque Deus lhe ama, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Mas ele está dizendo aqui que quem não tem fé e quem não está subordinado humildemente às suas ordens será lançado fora e será lançado nas trevas exteriores. Isso aqui é um inferno. Jesus falou muito do inferno. Então nós precisamos pedir a humildade desse homem, né? Continuando aqui no versículo 13, foi feito segundo a fé do oficial. E aqui nos ensina que tudo na nossa vida vai ser feito segundo a nossa fé. Se nós tivermos fé, os milagres acontecerão. Marta, quando Lázaro estava morto, Jesus veio até Marta. Quando Jesus chegou, aí ela disse assim: olha, meu irmão está morto. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus vai dizer assim: tu crês que ele ressuscitará? Ela diz: eu acredito que ele ressuscitará no último dia. Aí Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então é pela fé. Sem fé, a carta aos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. A pessoa pode ser muito sábia, muito inteligente, conhecedor, saber de tudo de teologia, mas se não tiver fé, não agradará a Deus jamais. São Boaventura, que era um padre franciscano, ele vai dizer que a teologia se faz com o joelho no chão, ou seja, com oração, com fé. Senão não adianta nada. Adianta a gente saber tudo sobre o SCC, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, saber tudo sobre teologia, saber tudo sobre a Bíblia, mas se não tiver fé, é vazio, não adianta nada, né? Versículo 14 e 15, para a gente concluir. Jesus vai à casa de Pedro, cura a sua sogra e ela se coloca a serviço. Veja que coisa extraordinária. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. A febre nos deixa mole. A febre nos deixa mole. A febre nos paralisa. A febre não nos dá ânimo nenhum para fazer nada. Todo mundo aqui já teve febre. Todo mundo sabe aqui que quando a febre chega, a vontade que a gente tem é o quê? Se deitar e se empacotar. A gente não tem ânimo para nada, nem para comer. E Jesus viu a situação dessa mulher. Talvez seja a situação minha, sua. Talvez seja a situação de alguém da nossa casa, da nossa família, um filho que está paralisado na droga, que está paralisado na prostituição, no álcool. Porque hoje tudo gira em torno da bebida, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Tudo gira em torno da bebida. Quando eu comecei a tomar uma cerveja, eu já tinha bastante idade. Hoje, meninas, que era impensável, com 11, 12 anos, já estão tendo seus piletes, seus porre, às vezes até caindo pelas ruas, dando chilique nas festas. Então, às vezes a pessoa pode estar paralisada. Às vezes até a família inteira está paralisada em um vício. Do jogo, da bebida, sei lá, qualquer coisa que seja. E Jesus, quando chega, Jesus tomou-lhe a mão daquela mulher e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-lo. Então Jesus, quando nos tira, todos que estão aqui, todos, inclusive eu, estávamos um dia com febre e o Senhor estendeu a mão dele sobre nós, nos tirou a febre e nos convocou ao serviço. É por isso que o SCC no pós-encontro vai dizer sempre e vai apresentar sempre uma pastoral, porque você não pode ficar somente do serviço do SCC. Você pode servir, é bom, é maravilhoso. Tem gente que diz que é melhor servir do que participar do encontro. Eu acredito que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua maravilha.
tanto servir como desfrutar daquilo que é dado para nós. Mas um dia nós fomos arrancados dessa febre e o Senhor nos chama a servir, e a gente precisa servir, porque outros, por exemplo, Pedro estava perdido, foi encontrado. Pedro já leva Jesus para a sogra já começa a servir, para que outros venham até Jesus, e assim sucessivamente, né? Pela tarde, versículo 16, né? Ao cair da tarde, ao chegar da tarde, e muitas vezes, ele mostrou ali 10 minutos, eu acho que já está mais ou menos 5, para encerrar agora, e muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, se a gente não tomar cuidado, quando chegar a tardezinha da nossa caminhada, ou seja, o fim da nossa caminhada, no cair da tarde, lá nos últimos dias da nossa vida, se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser assombrado por doenças, não só físicas, mas espirituais, e também por demônios, espíritos malignos que querem destruir as famílias. Jesus vai dizer que Satanás, né, pela boca de São Pedro, na carta dele, que Satanás é como um leão que fica ao derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Jesus foi tentado em São Mateus 4 por Satanás. Quando Jesus venceu as 3 tentações, é dito em São Lucas que Satanás foi embora e esperou o momento oportuno para tentar Jesus de novo. Talvez a gente diga assim: eu já estou na igreja, já estou servindo, eu participo da missa, eu trabalho no SC, eu sou da comunidade Sal e Luz, eu faço isso, eu faço aquilo. Satanás está à espreita, esperando o cair da tarde da nossa vida, no momento mais frágil, no momento de treva que a gente se encontrar, para nos pegar na espreita. Só que Jesus é tão maravilhoso que mesmo nesses momentos, vejam o que diz aí o versículo 16 e 17 para acabar. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, a palavra que o centurião teve fé, com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Jesus, meus irmãos, não precisa descer do céu e botar a mão na nossa cabeça para fazer alguma coisa. Basta Ele dizer, basta Ele falar, basta Ele proclamar e tudo acontecerá. E isso tudo para se cumprir o quê? Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas feridas e sobrecarregou-se dos nossos males. Jesus não veio a esse mundo para não fazer outra coisa a não ser tomar sobre si as nossas dores, os nossos males. Se na sua casa, se na sua família tem alguém que está sofrendo alguma coisa, seja física, seja espiritual, chama Jesus. Chama Jesus. É o cair da noite dessa pessoa, é o momento de treva dessa pessoa, chama Jesus. Se for espírito mau que esteja de alguma forma querendo destruir aquela pessoa, por uma palavra de Jesus será expulso. Se for alguma doença, será curado. E a gente precisa crer nisso, porque se a gente não acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade o mesmo, a gente vai continuar vivendo sempre na penumbra da noite, atacado por males, doenças espirituais e por demônios que querem nos arrastar para o inferno. Então a gente precisa ser humilde como o centurião e crer na palavra de Jesus. Amém? Amém. Feche um pouquinho os seus olhos, rapidamente, coloca a mão no seu coração, não precisa nem ficar de pé, e diga assim: Senhor Jesus, dai-me a humildade desse centurião, para que eu possa me colocar pobre diante de Ti e Te pedir tudo o que me é necessário e com fé poder receber das Tuas mãos
a cura, a libertação, a salvação, para mim mesmo, para minha esposa, para minha família, para meus filhos e para todos aqueles que de alguma forma se aproximam da minha família. Assim seja. Amém.